Graça e paz a todos, pode se assentar. Glória a Deus por uma presença tão real do Senhor em nosso meio. Glória a Deus pela igreja cheia. Os irmãos quiserem ter uns lugares aqui na frente, fica à vontade. Muita coisa nova para a glória de Deus. Irmãos, meu coração tá que eu não me aguento aqui, irmãos. Eu não me aguento, sabe? Glória a Deus pelos irmãos que estiveram ontem aqui com a gente, ajustando algumas coisas. E ainda essa semana chegará mais coisas ainda, em nome de Jesus aí. E finalizaremos com a nossa festa, irmãos. Glória a Deus, contagem regressiva para o domingo que vem. Irmãos, que sonho nós estamos vivendo, irmão. Que sonho nós estamos vivendo. Glória a Deus, irmãos. Tô igual criança que não está nem dormindo direito. Abaixa só de leve um pouquinho, Lucão. Amém? Hoje de manhã eu fui servir uma igreja com os irmãos ali em Barueri, uma Assembleia de Deus. Que ambiente gostoso, que ambiente agradável. No final uma irmã do coque já grudou. E quem é desse ambiente mais pentecostal sabe do que eu estou falando. O povo dá lugar, foi uma bênção, irmão. Mas assim, aqui na base o negócio está diferente, irmão. Glória a Deus por aquilo que nós estamos vivendo, irmão. Glória a Deus por essa noite. Estou com o coração cheio de expectativa para aquilo que o Senhor vai fazer. Amém? Deus tem sido muito bom com esse tempo que nós estamos vivendo. Que você entenda isso, irmãos. Não está comum. Mas vamos à palavra. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no segundo livro do profeta Samuel, a partir do capítulo 9. Segundo Samuel, a partir do capítulo 9. Antes da leitura, para que você consiga entender o contexto, o povo de Israel, eles tinham um governo teocrático. Deus governava direto o povo. Deus passava as orientações a um líder que era levantado. Ali ele passava as lições, as orientações, as direções àquele homem. E aquele homem passava toda a visão para o povo de Israel. Mas chegou um tempo que o povo começou a reclamar, porque eles viam que em outras nações, em outros lugares... Mano, só volta, só um pouquinho, que o bagulho está alto. Eles começaram a ver que em outros lugares, as outras nações tinham um rei. As outras nações tinham alguém que mandava. E o povo começou a reclamar isso para o Senhor. Eles questionaram muito Samuel, o sacerdote e profeta daquela época, até que assim aprove o Senhor. E Samuel unge Saul, o primeiro rei de Israel. Saul, ele instaura ali uma monarquia, termina a linha teocrática, o sistema teocrático, e entra ali a monarquia, onde Saul era o rei, era ele que dava as ordens. E esse grande Saul, a vida dele, irmãos, ele nos exemplifica de uma forma muito prática, o típico cara que começa bem, mas não consegue terminar tão bem assim. É um cara que começou muito bem, vivendo ali o favor de Deus, vivendo a graça do Senhor. Foi um homem que recebeu esse presente de ser o primeiro rei de Israel, mas no final da história dele nós vemos que a história dele termina um pouco mal. Não termina da forma que começou. Nós conseguimos ver através da vida de Saul que boas intenções, aquelas atitudes legais no início, se elas não continuarem até o final, de nada vai valer. São perdidas com os próprios gostos e vontades, se não estiver firmado no Senhor. Se o mesmo olhar do início não for o olhar do meio, se o mesmo amor, e isso eu falo para a igreja, sabe? Com certeza eu creio nessa igreja essa noite. Se a nossa paixão no primeiro mês de igreja, do segundo mês, de quando aconteceu o primeiro batismo, da primeira família que nós apresentamos, se tudo isso não continuar depois de 1 ano, de 2 anos, de nada valeu. E isso aconteceu com Saul. O começo foi super bem, mas depois ele começou a se perder no ego dele. Ele começou a se perder nos seus próprios gostos, nas suas próprias vontades. Até chegar ao ponto que o Senhor, ele rejeita Saul. E a partir do momento que Saul, ele é rejeitado, aí começa o declínio. Começa só tragédia acontecendo. Saul, ele vai morrer numa batalha contra os filisteus juntamente com seus 3 filhos. Saul, ele morre de uma forma muito trágica. Uma babá que cuidava do seu filho menor, ela pega essa criança, porque os inimigos queriam acabar com a descendência de Saul.
queriam exterminar. Então ela pega aquela criança, sai correndo, no caminho ela tropeça, cai, o menino fica aleijado. O menino fica aleijado devido ao tombo, mas ele começa a ser criado em uma região chamada Lodebar, na casa de Maquir. Para suceder Saul, se levanta o rei Davi. Rei Davi entra em cena se tornando o rei de Judá após a morte de Saul. Rei Davi, ele era um cara muito amigo de Jonatas, que era um filho de Saul, que também era seu cunhado, porque Davi ele se casa com Mical, uma filha de Saul, a partir daquele momento que ele matou o gigante Golias, e ele entrega ali para Saul a cabeça de 100 filisteus. Então Davi ele se torna da família também, e ele faz uma aliança, ele cria um relacionamento muito forte, um elo muito forte com Jonatas, seu cunhado, e dado essa introdução, aonde os dois combinam, firmam, que um cuidaria da família do outro, um cuidaria da causa do outro quando partisse. Eles firmaram essa aliança. Então, dado esse momento, essa introdução para você entender o texto que nós estamos, aqui Davi já é rei, já venceu os filisteus, já venceu diversos adversários, mas um certo dia ele se lembra de algo, e vamos à leitura no versículo 1. Versículo 1 de 2 Samuel, capítulo 9, vai dizer assim: Um dia Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por causa de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Zibá. Chamaram-no pedindo que viesse falar com Davi, e o rei perguntou: você é Zibá? Ele respondeu: sou eu mesmo, sou seu servo. Então Davi pergunta: existe mais alguém da família de Saul, para que eu use de bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei Davi pergunta: e onde ele está? E Ziba responde: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Curve sua cabeça, vamos orar. Pai, obrigado, Jesus, obrigado por uma noite como essa, Senhor. Que em nome de Jesus, Pai, o poder da Tua santa palavra venha fluir em nosso meio. Abra agora todo entendimento, abra agora todo coração, abra para que Tua palavra venha frutificar em nós, Pai, e venhamos gerar frutos através dela, Senhor. Em nome de Jesus, eis-nos aqui. Fala que a Tua igreja ouve, Pai. Eis-nos aqui um povo sedento, um povo faminto, querendo mais de Ti. Vem, Jesus, se faça presente em nosso meio, em nome de Jesus. Amém, amém. Então aqui nós temos, irmãos, essa região de Lodebar. Mas que lugar é esse? Eu fui pesquisar e é um lugar muito afastado, é um lugar muito distante. É considerado um lugar largado. Essa foi a região de Lodebar, onde esse garoto chamado Mefibosete viveu. E esse nome ele vai ter o significado de um lugar sem pasto, um lugar dos esquecidos, na raiz hebraica. E essa noite o Senhor nos trouxe como igreja, para que você ouça essa palavra, porque Mefibosete, um neto de um rei, que agora estava numa situação de coxo, limitado, sem as suas duas pernas, sem sua mobilidade, ele estava neste lugar, que tinha um nome de esquecidos. E às vezes você pode achar que você também está num lugar desprezível como esse. Você pode achar que talvez esse lugar, essa estação da sua vida que você está vivendo, é um momento que o Senhor te esqueceu. Nada mais acontece, as coisas não fluem, não existe mais nenhum tipo de progresso, nenhum tipo de avanço. Você se sente muitas vezes talvez um abandonado. Fala: Senhor, como que as coisas estão acontecendo para tantas pessoas? Eu tinha uma história tão linda para acontecer na minha vida. Eu estava na família certa. Eu era filho de Jonatas, que era filho de Saul. E agora eu me encontro nesse lugar, afastado, esquecido, sem conseguir me mobilizar. E às vezes você que entrou aqui essa noite está vivendo um cenário muito parecido com esse. E eu vejo, irmãos, o Senhor dizendo: esse lugar não é um lugar de esquecidos, mas esse é um lugar dos guardados para um novo tempo no Senhor. Entenda que Lodebar não era um lugar que Mefibosete estava esquecido, estava largado, abandonado, mas era um lugar que o Senhor colocou para preservar a linhagem, preservar um garoto.
Muitas vezes você pode achar que você está numa região sozinho, afastado, perdeu os amigos talvez, perdeu as pessoas mais próximas, parece que tudo mudou, parece que nada mais está dando certo. Saiba que isso é o Senhor não esquecendo de você, mas colocando em nome de Jesus, tenha isso no coração, um lugar de preservação, um lugar de cuidado com você. Não sei como você chegou aqui essa noite, irmão. Não sei, na verdade, como tem sido o seu mês de agosto. Hoje é o primeiro culto do mês de setembro. Estamos aí caminhando para os últimos 4 meses do ano. Às vezes você teve um ano zoado em algumas áreas da sua vida. Algumas estações da sua vida não avançaram, não progrediram com nada. Irmão, eu vou falar para você, eu também não tive um mês fácil. Mas o Senhor está falando, filho, eu apenas estou te tirando do foco. Por isso que você foi para Lodebar. Você não foi para um lugar ficar esquecido. Você não foi por um lugar ficar isolado, abandonado. Que você não entre, irmãos, em um cenário de ninguém me quer. Sabe aquele começo da depressão? Aquele começo que você começa a flertar com nada dá certo para mim. Para mim parece que não vai ter jeito. Eu vejo dando certo com a Maria, com a Chiquinha, mas comigo as coisas não dão. Não é possível, o que eu fiz? É o Senhor te dizendo essa noite, eu não estou te abandonando, mas eu estou tirando você do foco, para cuidar e te colocar em um próximo nível, em uma próxima estação. Foi exatamente isso que esse garoto viveu. Ele viveu um tempo em Lodebar, mas era o Senhor guardando ele dos inimigos, guardando ele de tudo aquilo que ele poderia sofrer. E isso é de fato a gente entender aquilo que nós adoramos aqui, irmãos. Muitas vezes nós adoramos de uma forma tão espontânea, tão bonita, mas na prática nós não temos a fé para viver isso. Nós dizemos aqui, a porta fechada é você. E muitas vezes quando chega uma porta fechada, a gente acha que é o capeta. A gente acha que é o demônio. E a gente não consegue descansar aqui, não. Então o Senhor não tinha isso para mim. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Então eu estou aguardando aquilo que o Senhor tem para mim. Muitas vezes a gente fala, não, se alguma coisa está dando errado, o demônio está cirandando na minha vida. E não acreditamos que o Senhor pode estar te guardando, te poupando. Muitas vezes, talvez, te colocando em algumas situações para forjar sua fé. Compartilhei um pouco essa manhã com a igreja. A gente quer ter uma fé provada, mas ela só vai ser provada em um cenário de fogo, em um cenário de dificuldade. Não existe nós dizermos que somos uma igreja, um povo cheio de fé, se só vivemos em glória. Se não temos momentos para demonstrar a nossa fé, demonstrar que o Senhor é soberano, que fé é essa? Porque de fato nós mostramos para o mundo e para o Senhor o quanto de fé que nós temos diante de situações que não estão no nosso controle. E nós sentimos vontade de chorar, mas mesmo assim estamos aqui de pé, louvando e glorificando o nome do Senhor, irmão. Isso precisa ter no nosso coração. Muitas vezes a gente acha que está cercado, está sendo vencido. E o Senhor está falando, eu estou guardando vocês. Eu estou poupando vocês. Eu estou livrando vocês de muitas tragédias que podem ser. Mefibosete foi guardado pelo Senhor, ele não foi alguém esquecido por Deus. Muitas vezes a gente olhando fala, cara, esse cara não tinha mais jeito. Talvez aquelas pessoas que cuidavam falavam, deu tudo errado para esse maluco. Era o neto do homem. Estava no jeito para dar certo, estava tudo certo para dar certo. Mas deu tudo errado para o cara. Já era. O Deus de Israel esqueceu esse cara. O Deus de Israel que levantou o pai. O Deus de Israel que agora está com Davi, abandonou esse coitado, esqueceu dele. E muitas vezes assim que a gente acha com a nossa vida, irmão. A gente olha aquela multidão de problemas, a gente olha aquela multidão de boleto, a gente olha aquela multidão de frustrações, porque elas são naturais na nossa vida, irmão. Nem tudo vai dar como a gente quer. Nem tudo vai correr como a gente sonhou. E diante desse cenário a gente fala, estou vencido, mas o Senhor está dizendo, vocês não estão perdidos, estão guardados. Guardados no Senhor, irmão. Guardados no Senhor, irmão. Eu creio nisso, irmão. A luta do crente, ela é vencida dessa forma. Somos vencidos dessa forma, irmão. Assim que nós vencemos, ou melhor, com fé.
com o joelho no chão, com os olhos fixos no Senhor, sabendo que Ele tem o melhor para a nossa vida, Ele tem o melhor para o nosso casamento, Ele tem o melhor para o nosso ministério, Ele tem o melhor sobre a nossa vida profissional. Muitas vezes nós achamos, não, Deus só cuida da minha área ministerial, e aí por isso que a gente vê muito crente que está voando ministerialmente, mas é um fracasso familiarmente, é um fracasso financeiramente, é um cara que está devendo todo mundo, é um cara que é uma vergonha para o evangelho, é uns caras desses que o evangelho escarnece, porque o cara fala, não vou fazer negócio com esse cara não, ainda fala que é crente, não paga, roleiro, enrolado. Quantas e quantas pessoas acham que ter uma vida com o Senhor é só ter a vida ministerial voando, é só ter a vida ministerial legal. Precisamos ter uma vida prática com o Senhor, irmão. Essa é a vida do crente, irmão. Descanse e saiba quem é o Senhor. Descanse e saiba quem é o Senhor. O Senhor está dizendo, irmão, pode todos te esquecer, podem todos te abandonar, sabe? Como foi cantado aqui, o trecho de quando Eliseu é chamado, ele queima as carroças ali, ele larga o plano B, irmão, ele era pescador, ele encontrou o Senhor, ele falou, eu esqueço tudo o plano B, eu não quero mais saber disso, eu taco fogo, que é para eu não olhar para trás, é para eu não pensar, no dia que o ministério não tiver tudo bem, no dia que eu tiver um problema, eu não vou olhar para trás e voltar a ser o cara que eu era, então eu taco fogo. Isso que Eliseu estava fazendo. Muitas vezes a gente precisa fazer algumas coisas assim, que a gente está com o Senhor, mas a gente tem o plano B, a gente tem o plano C, é como a gente dizer para Deus, Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer, mas se você não fizer, eu já estou aqui no pente, o que eu vou fazer? Nós não cremos, muitas vezes nós não conseguimos descansar no Senhor, irmão. Eu creio, irmão, nesse cuidado de Deus com Mefibosete. Aquele lugar que é conhecido como um lugar dos esquecidos, foi um lugar onde aquele homem estava guardado. Escute, irmão, eu creio que está no melhor de Deus, está por vir, irmão. Ele não esqueceu de você. Esse melhor de Deus está vindo, a novidade está chegando. Eu sinto como se Deus falasse com Mefibosete, falando, cara, só calma, só descansa que o melhor está vindo, o melhor está chegando. Por mais desconfortável que seja e ruim que poderia ser essa situação para aquele garoto, irmão, por mais péssimo que esteja o seu cenário atual, por mais dificuldade que você esteja passando, saiba, irmão, que você não está em um lugar de esquecimento, mas entenda que você está vivendo um lugar de preservação do Senhor, é um tempo de cuidado do Senhor, é um tempo que o Senhor quer tratar no seu secreto, no seu íntimo, e muitas vezes para receber esse tipo de tratamento, não dá para ser aqui no tumulto, na aglomeração, em volta dos seus amigos. Respeite o tempo do Senhor, irmão, respeite o tempo de Lodebar, quando nós somos levados, que a nossa alegria, que a nossa motivação, que o nosso desejo pelo Senhor, irmão, não esteja pela localização física que nós estamos, mas que nossa esperança esteja em uma pessoa, nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador, irmão. Dá um glória a Deus, irmão. Oh, glória a Deus, irmão. Que esse seja o motivo da sua esperança. Continuando o texto, versículo 5. Olha o versículo 5. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, chegou diante de Davi, ele inclinou-se, prostrando-se o rosto em terra. E Davi disse, Mefibosete. Ele respondeu, aqui estou, às suas ordens. Então Davi lhe disse, não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Irei restituir a você todas as terras de Saul, seu avô, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Ei, irmão, isso precisa gerar esperança no seu coração. Esse texto precisa gerar esperança no seu coração, irmão. Como eu volto a dizer, Mefibosete era o neto do homem, era o neto do cara. Estava tudo certo para dar certo, estava tudo bonito. Só que ele se encontrou em uma estação da vida dele, onde ele não tinha mais pai, onde ele não tinha mais vô, onde ele não seria mais um rei, e estava sem as duas pernas, em uma terra esquecida,
O que mais poderia acontecer com esse cara? E Deus mostra que ele não estava sendo esquecido, mas guardado, cuidado. Estava chegando o socorro que ele precisava, irmão. Estava vindo o socorro que ele queria, irmão. Não no tempo dele, no tempo do Senhor. E eu creio que o socorro que você precisa está chegando, irmão. Mas não vai vir no seu tempo, não vai vir da sua hora. Talvez não vai vir com a cara que você acha que vai vir, mas eu creio que maiores são os pensamentos, mais elevados são os caminhos do Senhor, amém, igreja? Eu creio, irmão, eu creio, irmão, eu creio, irmão. E Davi diz para ele, a partir de hoje, você sentará à mesa comigo. Irmão, deixa eu te falar, existe uma mesa para mim e para você essa noite, irmão. Existe uma mesa para mim e para você essa noite também, irmão. Talvez você já esteve ou está vivendo esse dia. Talvez você está vivendo esse tempo em Lodebar. Um tempo de muita tragédia, um tempo de muita tristeza, um tempo de muita dificuldade. Um tempo talvez que você no seu secreto sabe. A estação péssima que você está. Porque aqui é fácil, a gente está com uma roupinha bonitinha. A gente dá glória a Deus, mas você no seu secreto sabe como está o seu coração. Você sabe às vezes o Lodebar que você está vivendo, irmão. Talvez devido às suas escolhas de um passado, você se encontra hoje nesse mesmo cenário. O Senhor está dizendo, chama eles que hoje é uma noite de convites e existe lugar à mesa. Existe lugar à mesa, irmão. O Senhor está dizendo, eu quero me sentar à mesa essa noite. Hoje é uma noite que nos assentaremos à mesa com o Senhor. Eu não sei, irmão. Sabe, eu não sei o que você fez ontem. Eu não sei o que você fez ano passado, mês passado. E deixa eu falar, nem preciso saber, irmão. Porque eu sei o Senhor, o que Ele fez por nós naquela cruz do Calvário, irmão. Eu sei aquilo que Ele fez e aquilo que Ele fez é suficiente. Que não importa aquilo que você fez. Importa aquilo que Ele fez e como você quer viver a partir daquilo que Ele conquistou para nós. É isso que se resume, irmão. Aquela cruz do Calvário nos representa o maior gesto de amor que poderíamos ter recebido. O próprio Deus, Ele se encarnou em forma de filho, irmão, para pagar um preço que Ele não devia. Foi um preço que não cabia a Ele. E Ele fez tudo isso. Ele passou por tudo isso por amor. A minha vida e a sua vida que está aqui essa noite, irmão. Foi por amor que Ele fez isso, essa obra redentora da cruz. Essa obra da cruz, ela nos coloca a uma mesa de novo, irmão. Aquilo que Davi estava chegando para Mefibosete, fazendo para ele, falando, existe um lugar à mesa para você. É aquilo que Jesus fez para cada um de nós, vindo nos encontrar e dizendo, existe um lugar à mesa, porque você está no chão, porque você está achando que está esquecido, porque você está achando que eu não olho para você, porque você está achando que não tem saída, porque você está achando que agora é só ladeira abaixo. Existe um lugar à mesa, existe um lugar à mesa, irmãos. Antes, nós vivendo esquecido, afundado nos nossos pecados, controlados pelos nossos prazeres, pela nossa carne. Jesus reservou uma noite como essa, irmão, para te falar a mesma coisa que Davi disse a Mefibosete. Davi disse assim, não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Eu vou restituir a você todas as terras de Saul, seu avô, e você se assentará para sempre à minha mesa para comer. E assim diz o Senhor para nós, filho, por tudo aquilo que Jesus fez na cruz, eu te chamo para minha mesa essa noite. Eu te chamo para minha mesa essa noite. Eu te chamo por tudo aquilo que meu filho fez. Não interessa, Mefibosete, o que você fez. Foi por aquilo que o seu pai, foi por aquilo que o seu avô, que eu estou aqui. E o Senhor está falando por causa do que o meu filho Jesus fez. Vocês são aceitos. Por aquilo que ele fez, vocês são encontrados. Essa é a mensagem do Evangelho, irmão. Que você entenda essa mesa que o Senhor preparou para cada um de nós. Que você entenda essa mesa, irmão. O Senhor tem novas coisas para fazer. Existe socorro vindo, existe novas coisas chegando para mim e para a sua vida, irmão. Creia nisso. Viva como se essa novidade está chegando. Com fé, com confiança. Não, pastor, está difícil, está complicado, irmão. Olhe para Ele.
Tenha os olhos fixados nele. Toda semana quase eu falo isso, nós somos um povo que dizemos que nós somos guiados pela fé, mas muitas vezes a nossa situação do dia a dia nos deixa para baixo, nos deixa zoado, nos deixa desgostoso, qualquer atrito já faz a gente já falar besteira, já desanimar, já jogar tudo para o alto. Quantas e quantas vezes nós dizemos que somos um povo que somos guiados pela fé, mas qualquer coisa que os nossos olhos naturais veem, já nos desestabiliza, já nos tira do propósito, já nos tira do plano. E o Senhor está dizendo, fica calmo, existe novidade chegando, irmão. Talvez você pode me perguntar, mas pastor, por que mesa? Por que Mefibosete chamou? Por que Davi chamou aquele garoto para se assentar à mesa com ele? Por que o Senhor diz que existe uma mesa para nós? Mesa, irmãos, diz respeito à comunhão. Mesa diz respeito à intimidade. Mesa diz respeito a um relacionamento. É esse convite que cada um de nós temos essa noite, a ter um relacionamento com o Senhor. Antes em Lodebar, um lugar de esquecimento, um lugar sem holofote, sabe? Um lugar longe da mesa do rei. E agora o Senhor está dizendo, eu te chamo para a mesa, eu te chamo para perto, eu te chamo para a gente ter algo junto. Eu creio que essa noite o Senhor está chamando homens e mulheres. Eu creio que o Senhor chama um povo a se assentar à mesa com Ele. A se assentar à mesa não por aquilo que tem feito, e aqui não é um convite para viver uma vida safada, mas é um convite, irmão, dizendo que não importa o que você fez, importa o que Ele conquistou. A partir disso, mude, viva com uma vida transformada, uma vida mudada. É isso que importa, irmão. Não se assente à mesa do Senhor achando, não, eu merecia, eu era filho de Jonatas, eu era mesmo neto de Saul, ainda bem que eu fui honrado, estava na hora de eu ser honrado, estava na hora da minha bênção chegar, estou aqui sem as pernas, achei que vocês tinham me esquecido. Não, irmãos, entenda quão carentes somos. Nós chegaremos nessa parte no texto, aonde você vai ver como que Mefibosete se reporta ali a Davi. Às vezes você pode dizer, pastor, eu não estou bem mesmo. Pastor, está zoado mesmo, eu não me sinto legal. Irmão, Jesus disse, eu não vim para os sadios, eu vim para os doentes. Eu vim para aqueles que têm problema. Eu não vim para aqueles que acham que já estão pá. Eu não vim para esses, e vocês me entendam aqui, irmãos. Não é um convite para viver na brincadeira. Mas o Senhor não veio para aqueles que acham que já está tudo bem. O Senhor veio para aqueles que carecem do seu poder, da sua graça, do seu cuidado. Que nós possamos nos colocar nessa situação e entender que o mesmo Jesus Salvador é um Jesus poderoso para nos curar, nos libertar, nos transformar, nos mudar, nos regenerar em novos homens e novas mulheres. Que venhamos viver os frutos dessa nova regeneração, sendo o quê? Um novo pai, uma nova mãe, um novo profissional, um novo homem, uma nova mulher. É isso que o Evangelho nos proporciona, irmão. Precisa haver essa mudança. Precisamos ter isso no nosso coração, irmão. Jesus veio para aqueles que têm problemas. Se você aqui como eu tem problemas, foi por nós e é para nós. Que venhamos nos acessar, que venhamos nos quebrantar e nos arrepender. Nos arrepender de tudo aquilo que nós temos feito e tem nos distanciado do único que pode mudar a nossa história. Do único que pode dar uma mudança para a nossa geração. Eu creio, irmão, que aquele relacionamento de Jonatas com Davi foi tão forte que o filho estava colhendo uma bênção. Sabe, irmão, o seu relacionamento com o Senhor, ele é tão forte que eu creio que terão bênçãos que chegarão para os seus filhos, para os seus netos, irmão. Bênçãos que vão chegar para a sua família, por aquele homem e mulher que honrou ao Senhor, se posicionou diante do Senhor, irmão. Eu creio, irmão. Eu creio nesse relacionamento, que você tem esse desejo no seu coração. O Senhor está dizendo, eu sou o Senhor que pode libertar, eu sou aquele que pode restaurar, eu sou aquele que pode curar, eu sou aquele que pode te reconciliar. Por isso que eu te chamo para a mesa, porque a mesa é esse lugar que gera todas essas coisas, irmãos. Venha para a mesa, Mefibosete.
Venha para a mesa, porque a mesa vai ter cura para essa sua vida de dor. A mesa vai ter cura para toda essa tragédia que aconteceu com você, cara. A partir de hoje, Mefibosete, você tem que vir aqui para comer comigo, cara, porque eu sei a tristeza que você viveu. Eu sei todas essas fatalidades que você passou. Mas bendito é o nome do Senhor. Vem para a mesa, porque a mesa é o único lugar que é poderoso para curar. A mesa é esse único lugar, irmãos. Continuando, então Mefibosete, versículo 8, para você acompanhar comigo. Mefibosete se inclinou e disse: quem é este teu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Ele entendeu tudo, irmão. Mefibosete entendeu tudo. Ele entendeu tudo que não é sobre nós, não é sobre aquilo que nós somos. Mefibosete não quis dar uma carteirada, como eu falei. Não, amém, que você está me chamando para a mesa, estava passando mó veneno mesmo. Eu já vivi do bom e do melhor lá na casa do meu avô. Com o meu pai eu tinha tudo bem, agora eu aqui aleijado nesse lugar esquecido. Ainda bem que chegou a hora de eu ser honrado. Não, ele disse: quem sou eu para o Senhor olhar para mim? Quem sou eu para ser tratado dessa forma? Entende, irmão? Esse lugar da mesa, essa disponibilidade que nós temos na mesa, esse acesso que o Evangelho nos chama para uma mesa, não é por aquilo que nós fazemos, mas é tudo sobre aquilo que Ele fez. Ele fez, irmão. Ele fez antes da fundação do mundo. O Cordeiro já tinha sido imolado, irmão. O plano perfeito já estava pronto, irmão. Não tem a ver com o que você vai fazer para alcançar. O que Ele fez já é suficiente. Cabe você viver a partir dessa verdade. Viver a partir dessa vida agora de renúncia que o Evangelho te chama. Viver a partir de uma vida de arrependimento que a palavra te convida todas as manhãs. Porque falho e pobre homem que sou. Nós precisamos ter essa vida, irmão. Bendito é o nome do Senhor, igreja. Quando nós entendemos quem somos. Quando nós entendemos o privilégio que é nos assentarmos à mesa. Hoje é uma noite de ceia, é uma noite que nos assentaremos à mesa do Senhor. Entenda o que é essa mesa, irmão. Entenda o privilégio que estamos tendo em sentar à mesa com o Senhor. O Senhor, o Criador dos céus e da terra, como diz Apocalipse 1:8, aquele que era, é e há de vir, o Deus Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega. O grande eu sou, é com esse que nós nos assentamos à mesa. Quem somos na fila do pão, que podemos entender o poder que tem a mesa, o poder que tem a ceia, irmão. Não ache que as coisas vão acontecer porque você é alguém, sabe, muito espiritual, muito bichão, muito bichona, expulsadora de demônio, solta rajada de língua estranha. Não é por isso que você se senta à mesa. Não é por isso que você tem um lugar com o Senhor. É porque Ele quis, é porque Ele fez algo, e você responde a partir disso, irmão. Não é por aqueles network, porque você, não, é descolado, ele é um cara desenrolado, é por isso que dá. Não é por isso, irmão, é pela graça do Senhor. Entenda, irmão, e quando você entende isso, você leva para todas as áreas da sua vida. Você entende que você tem a sua posição profissional, não é porque você é o pá ou você é a mina pá, não. Mas é porque a graça do Senhor te encontrou, irmão. E ali você entende que é um lugar de você glorificar o nome do Senhor, irmão. Você começa a ser um bom pai. Não, mas a família dele é de boa, vem de uma estrutura já bem funcional. Não, ali é porque ele entendeu que ele precisa ser um bom pai, glorificando o nome do Senhor, irmão. É isso que nós precisamos entender, irmão. Esqueça essas coisas. Reconheça que nós somos pó. Reconheça que nós somos barro, carentes do favor e da graça do Senhor, irmão. E eu falo isso para vocês, irmãos, porque isso precisa sempre rasgar o meu coração, irmãos. Porque, confesso para vocês, se eu deixo a minha carne falar, eu sou muito tentado a deixar o meu ego conduzir as coisas. Irmãos, isso que o Senhor nos proporciona viver aqui, irmãos, em menos de um ano. Irmãos, isso, se não tiver entregue ao Senhor, irmão, as coisas desandam, irmão. As coisas desandam, porque eu sei que é um cuidado muito grande que vocês têm comigo e com a minha família, mas se eu não tiver os olhos no Senhor, irmão, a vaidade entra, irmão. As coisas começam a entrar, irmão.
E isso acontece, eu estou dando um exemplo meu, mas que você entenda os seus, aonde você às vezes tem achado, não, é isso mesmo, eu tenho que ser prestigiado, não, chegou a hora de eu ser honrado, que muitas vezes é aí que o negócio começa a cair, é aí que a gente precisa vigiar e tampar as coisas, olhar para o Senhor, saber quem somos, saber que o que vivemos é tudo uma graça, é um favor imerecido, irmão. Não merecíamos, mas a graça do Senhor nos alcançou, e glória a Deus por isso, irmãos. Glória a Deus por isso, igreja. Glória a Deus, irmãos. Sabemos quem somos, pobre homens, pobre mulheres, mas o nosso Deus, Ele é bom e presente, Ele não mede esforços, irmãos, para dar coisas boas aos seus filhos. Mas eu creio, como eu compartilhei hoje no grupo pela manhã da igreja, eu creio, irmão, que nessa noite é uma noite de nós olharmos para o lado e não ficarmos olhando para o lado e olhar para o nosso coração. Hoje é uma noite de ceia, às vezes você está com a sua melhor roupa, às vezes você veio mais cheirosão, arrumadão, só que é uma noite que o Senhor não quer saber do seu exterior, o Senhor quer saber do seu interior. E eu creio, irmão, que essa noite é uma noite que nós nos assentaremos à mesa e existe um vale para ser ressuscitado em nosso meio, irmão. Eu creio, irmão, eu creio nisso, irmão. Eu creio que nos assentaremos à mesa, irmão. Fomos conquistados, fomos encontrados pelo Senhor, irmão, por aquilo que Ele fez naquela cruz. Hoje no nosso plano bíblico nós chegamos no famoso texto de Ezequiel 37. Chegamos até o vale de ossos secos. E eu creio que essa noite existe um convite para nós começarmos a viver de forma diferente. Quero te convidar, se coloque de pé. Se coloque de pé. Eu creio que essa noite o Senhor nos trouxe aqui, igreja. O Senhor nos trouxe para que a gente pudesse olhar as coisas de uma forma diferente. Muitas vezes nós achamos que estamos sendo esquecidos e abandonados, e o Senhor nos traz esse homem, essa passagem desse homem, que ele não foi um homem esquecido, mas foi um homem que estava sendo preservado, um homem que estava sendo guardado, que a sua ótica comece a mudar, que a sua ótica comece a ser ajustada, irmão. Eu creio, irmão, que o Senhor nos trouxe uma mensagem como essa de mesa, porque existe um convite para filhos se assentarem à mesa do Senhor essa noite. Existem filhos que precisam viver esse momento da mesa de novo. E assim como eu falei de manhã desse vale, irmãos, eu creio que antes da mesa, o Senhor quer falar para você que existe mais fogo do que você acha que é comum para você. Existe mais poder de Deus que pode ser manifestado na sua vida. Existe mais de Deus que podemos viver, igreja. Existe mais do Senhor, irmãos. Esse é o nosso último culto dominical antes de completarmos um ano, irmãos. E eu creio, base, existe mais de Deus para cada um de nós. Nós podemos ser homens e mulheres melhores. Nós podemos nos entregar mais. Nós podemos confiar mais, irmãos. Assim como naquele vale, eu creio que essa é uma noite que o Senhor chama homens e mulheres a voltarem a viver aquilo que um dia viveu um dia, e por algum motivo começou a secar, por algum motivo começou a esquecer. Eu creio, irmão, que a partir de hoje, o seu prazer pela leitura bíblica vai ser outro, irmão. Eu creio que a partir de hoje, o seu desejo de ter uma vida de oração, de se debruçar e se entregar no Senhor, hoje a estação muda, irmão, em nome de Jesus, irmão. Eu creio que nessa noite, antes de nos assentarmos à mesa, existem homens e mulheres que estão dizendo: Pai, pobre homem sou, quanta brincadeira eu tenho vivido e eu quero ser diferente, Senhor, me muda que eu encontre mais prazer, Deus. Coloca mais um fogo no meu coração, arde de uma forma diferente, Senhor. Eu quero viver um novo nível de intimidade com o Senhor. Eu quero nesse tempo viver mais um relacionamento que talvez eu nunca vivi. Assim como um dia o Senhor fez naquele vale de ossos, Pai, que essa noite o Senhor venha juntar, Pai, aquilo que talvez a vida, aquilo que talvez as situações que eu enfrentei foi
distanciando osso de osso, que essa noite nós possamos ouvir barulhos de ossos batendo e voltando a viver, irmão. Que você se sente à mesa, mas não caído, debruçado como um cachorro, mas se sente à mesa, assim como Davi disse a Mefibosete: existe um lugar à mesa, olhe para mim. O Senhor está dizendo, igreja, existe um lugar à mesa. Existe um lugar à mesa para mim e para você, irmão. Eu creio que sonhos voltarão a queimar no seu coração. Eu creio que projetos que um dia foram esquecidos, o Senhor hoje vai trazer vida, irmão. Eu creio, irmão, e eu sinto Deus agora, irmão, neste lugar. Eu queria romper um pouco esse protocolo, sabe, irmão? Eu sinto algo diferente, chegou a hora. Chegou a hora de fato, nós somos um povo que acredita. Se esse texto fez tanto sentido com essa mensagem, chegou a hora de nós profetizarmos, irmão, e declararmos, orarmos ao Senhor, clamando a Ele, irmão. Eu queria que agora nesse momento, ninguém vai responder a mensagem vindo aqui na frente, mas você vai responder a mensagem, irmão, durante essa adoração que vai começar aqui agora. Eu quero que você saia do seu lugar e você ore por alguém. Você vai ver uma pessoa talvez que você nunca viu, e você vai começar a profetizar na vida dela. Você vai começar a declarar a vida de Deus, mais presença de Deus, mais cuidado de Deus, mais fome pelas coisas de Deus, mais desejo pelas coisas do Senhor. Eu creio, irmão, em coisas voltando a viver, em mais fogo do Espírito Santo, um incendiar da nossa igreja, irmão. Chegou a hora, porque no fundo cada um de nós sabemos talvez o vale de ossos secos que estamos vivendo aqui, e o Senhor quer trazer vida. Existe uma festa maravilhosa semana que vem para nós, mas Ele quer um povo vivo, um povo pronto, um povo de pé. Que você essa noite decida: Senhor, reconstrua essa noite, Pai. Deus, da mesma forma que haverá festa semana que vem, faz uma festa essa noite no meu coração, faz uma festa essa noite na minha vida, na minha história. Faz aquilo, Jesus, que só o Senhor pode fazer. Eu vou te convidar, irmão, em nome de Jesus, saia do seu lugar, começa a orar por alguém. Nós vamos adorar ao Senhor. Se você é alguém que não está preparado, você não está pronto para começar a declarar milagre na vida do seu irmão, desculpa, mas você não está pronto para viver o seu ainda. Começa a declarar na vida dele. Comece a orar ao Senhor. Aleluia. Oh Jesus, ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar.